Bom, pessoal, boa tarde. Dando continuidade à nossa primeira semana de cuidados paliativos, nós teremos agora uma mesa que é composta por 4 profissionais. O título é o Atendimento Domiciliar, o papel da equipe interprofissional, em que vai ser falado aqui um pouquinho do programa de atenção domiciliar aqui do Hospital Universitário. É um programa que já tem mais de 20 anos, né, de existência. Então, hoje, nós teremos 4 profissionais falando um pouquinho. Eu vou chamando os profissionais para fazer a composição da mesa. Então, o Dr. Cláudio Sakurada é médico, graduado pela Faculdade de Medicina da USP e é o coordenador do Programa de Assistência Domiciliária do HU-USP. A enfermeira Terezinha Hiroko Fujiki Hashimoto, a enfermeira do programa também do PAD, aqui do HU-USP, é especializada em cuidados paliativos pela Casa do Cuidar, especialista em Home Nursing Care and Hospice Palliative Care pelo Nagasaki University Hospital, membro do grupo de estudos em cuidados paliativos da enfermagem, do departamento de enfermagem aqui do HU. A fisioterapeuta Silvana Caravaggio. A Silvana é fisioterapeuta aqui do HU, também atua no PAD, é graduada pela USP, tem residência em fisioterapia cardiovascular funcional pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. E a fonoaudióloga Milena Vaz Bonini Pesce. A Milena é fonoaudióloga aqui do HU, mestre em ciências pelo Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP e aprimoramento em neurolinguística em fono pelo CAP-HC FMUSP. Então, sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade para iniciar. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a Carla pela oportunidade de a gente poder apresentar um pouco do serviço que a gente faz, tá? Eu vou falar mais sobre o que a gente consegue fazer de cuidado paliativo no domicílio. E, assim, uma modalidade muito importante de você atender o doente no final da vida é em casa. Por quê? Porque o doente, em fase final de vida, ele não tem mais condições de vir ao hospital, frequentar o ambulatório, daycare ou qualquer atividade fora. Então, a gente vai atendendo em casa, tá? Para mostrar a importância disso, aqui estão os dados do St. Christophe, que é um hospice de Londres, é um hospital de referência nessa área, mesmo porque em 67 ele foi fundado pela Cecily Saunders, tá? E nesse exercício aqui, de 2021 a 2022, ele fez 586 internações e 13.124 visitas domiciliares. Então, isso prova também que a importância desse tipo de atendimento nesse tipo de paciente. Algumas coisas são necessárias para você também conseguir atender o doente em casa. A principal delas é que o doente ele tem que querer ir para casa, tá? E no nosso meio, principalmente, o ambiente é muito importante. Todo mundo sabe que existem locais inapropriados, às vezes é um cômodo só que não tem ventilação, a higiene não é adequada, a família inteira mora lá, então o ambiente também é um fator limitante. Além da própria acessibilidade física e de segurança, uma série de coisas da própria equipe, tá? Outra coisa, a família também. A família precisa querer e concordar em levar o doente para casa. Por incrível que pareça, parece estranho, mas isso não é incomum de acontecer, viu? A família não quer levar o doente. Aí, o doente querendo ir, a família querendo levar. Outra coisa que às vezes é limitante é a própria capacidade do cuidador de oferecer os cuidados. Tanto fisicamente, porque muitas vezes vocês vão ver que são idosos cuidando de idosos, como do ponto de vista cognitivo, viu? Às vezes a pessoa não consegue nem oferecer de forma adequada a medicação, não tem capacidade física de banho, higiene no paciente acamado, principalmente fazer curativo, essas coisas, isso é muito comum. A pessoa, tem gente que não consegue. E outros,
atividades que tem que fazer no cuidado do dia a dia. Da nossa parte, o que a gente tem que procurar oferecer é o seguinte, é garantir o transporte do doente da casa para o hospital, ou do hospital para casa também. Isso é uma dificuldade terrível, a gente não tem condições de fazer isso, então a gente tem que usar do SAMU, tá? E outra coisa que é muito difícil a gente conseguir fazer é garantir uma vaga de internação. Se o doente tem alguma descompensação aguda e ele necessita de uma internação breve, infelizmente a gente não tem condições. E muitas vezes também, até para garantir, assim, dar um descanso para a família, para o cuidador, fazer uma internação breve de uma semana, alguma coisa, também a gente não tem condições de fazer. A estrutura de saúde nossa não permite isso, tá? Outra coisa é declaração de óbito, óbito no domicílio. No nosso país, se uma pessoa morre em casa, o que você tem que fazer? O cidadão tem que ir à delegacia mais próxima, comunicar, o delegado manda uma pessoa ir à casa do paciente para constatar o óbito, aí ele volta para a delegacia, faz um boletim de ocorrência e aí é acionado o SVO, tá? O SVO, não sei se vocês sabem, eles têm tipo uma caminhonete que tem aquelas gavetas assim de metal, ele fica rodando São Paulo inteiro, recolhendo os pacientes para fazer a necrópsia. E a constatação que a gente vê é que não é nem a necrópsia que mais chateia a família, nada. Quando vem retirar. Primeiro que às vezes demora muito. E segundo, que as pessoas que vêm normalmente não têm, vamos dizer, muita delicadeza em pegar o corpo do parente e levar. E coloca naquele camburão. Isso é o que pega mais, depois a gente ouvindo o depoimento da família, tá? Então, cada serviço ele procura resolver de alguma forma isso aí. No nosso caso, o que a gente fez? Se eu tiver aqui no hospital, a gente não tem problema. Eu vou à casa do doente, a gente dá a declaração. Mas, por exemplo, se é final de semana, à noite, nós fizemos um acordo com o pessoal do pronto-socorro, da clínica médica, e eles têm atestado os nossos doentes desde que a família traga o doente para cá. Então, a família tem que pegar, colocar no carro próprio e trazer para cá, munido do prontuário domiciliar nosso, aí o pessoal tem atestado. Isso tem se resolvido muito bem. E eu coloco aqui o agradecimento, mesmo o pessoal do pronto-socorro, para mim é espetacular nesse aspecto, viu? Então, e eu também queria que vocês lembrassem, mais tarde, que eu vou falar de novo, desse acordo que a gente fez, tá? Para se fazer tudo isso aí, você tem que ter uma equipe especializada em assistência domiciliar e cuidados paliativos, tá? Isso é fundamental. Para você atender esse tipo de paciente, eles apresentam uma demanda muito grande, que um profissional só, com conhecimento só de uma área, ele não consegue suprir. Então, você tem que ter uma equipe muito boa, tá? Boa e redondinha para atender esse tipo de paciente. A nossa equipe atualmente tem essa composição. A maioria aqui não é em período integral, vai uma vez por semana, 2 vezes por semana. Esse em vermelho aqui é o que a gente considera que deveria estar faltando na equipe, tá? Eu posso dizer que a equipe do PAD é uma equipe, assim, extremamente competente. Isso não tem dúvida nenhuma. E todo mundo, assim, motivado, né? Competente na sua área, e que a gente vai ver que, por exemplo, tem algumas coisas que a equipe tem que ter, necessariamente, que é essa habilidade de comunicação com o paciente e a família, você conseguir controlar sintomas no final da vida, a capacidade de prover acolhimento psíquico e espiritual e trabalhar para ter essa interface dentro do possível com o hospital de referência e a rede, tá? Isso a gente faz muito bem, viu?
Outra coisa que não é só o doente que necessita de atenção. Então, a gente tem que usar, principalmente de apoio ao cuidador, ou recursos da comunidade, mobilizar o restante da família, porque quem já teve paciente doente em casa e cuidou, tem uma ideia de como a coisa é terrível, tá? Você tem um esgotamento, você passa muita raiva, né? Você tem um esgotamento psíquico importante, às vezes é físico, começa a pegar em todo lugar, não dorme direito, e depressão, esse tipo de coisa é muito comum, viu? Tá? Esse slide aqui, ele mostra o seguinte, é um levantamento que foi feito aqui em 2016, publicado na revista The Economist, que nesses 4 países aqui, eles fizeram uma enquete onde você gostaria de morrer, tá? Tanto aqui, Japão, Itália, Estados Unidos, Brasil. O azulzinho é o sujeito que fala que quer morrer em casa, tá? E o amarelinho aqui, o laranja, é o que fala que quer morrer no hospital. Dá para perceber que a maioria das pessoas no mundo mesmo acham melhor se morresse em casa, tá? Essa outra coluna aqui é outra pergunta que eles fizeram. Onde você acha que você vai morrer? Independente de você querer morrer em casa ou não, onde realmente você acha que vai morrer? O azulzinho é em casa e o amarelinho é no domicílio. Então você vê que mesmo a percepção da pessoa, ele percebe que mesmo ele desejando, ele não consegue atingir esse objetivo que ele gostaria de morrer em casa, tá? Esse outro estudo aqui pegou 434 pacientes, é um estudo já meio antigo, de 2000, e dividiu em 2 grupos. Um grupo foi atendido por uma equipe de cuidados paliativos e a outra não. Os que foram atendidos pela equipe de cuidados paliativos, 25% morreram em casa. E o outro grupo, 15%. A conclusão que eles chegaram foi o seguinte, que quando ele é acompanhado por uma equipe de cuidado paliativo, você tem muito mais chance de, vamos dizer, cumprir aquele seu desejo de morrer em casa, tá? Agora vamos os números no nosso caso, tá? Esse é um levantamento dos pacientes que a gente atendeu de 2002 a 2021. 3.349 pacientes. 48%, 1.621, nós acompanhamos até o fim. Eles faleceram com a gente acompanhando. 50% recebeu alta. E esse pouquinho aqui eram os que ainda quando a gente fez esse corte aí, a gente estava atendendo ainda, tá? Agora, vamos ver esses 1.621 que morreram enquanto a gente acompanhava. O local de óbito, tá? 45% morreram em casa. 24% morreram no pronto-socorro. 18% internado no nosso hospital. E 13% em outro local. Eu falei para vocês lembrarem daquela história lá que a gente falou, que quando o doente falece em casa, a gente orienta para trazer ao pronto-socorro. Então, pelo menos, assim, certamente, 15% disso aqui são pacientes que se enquadram nisso. Eles faleceram em casa, trouxeram para o pronto-socorro só para receber o atestado. Então, se você somar 45, 15, pelo menos 60% dos nossos doentes faleceram em casa. Esse é um índice de qualidade do atendimento muito alto. Vocês viram como que é nos outros países, né? Isso graças, eu não tenho dúvida nenhuma, à competência e o trabalho da equipe, viu? A nossa equipe, ela já tem desde 2000, saiu muita gente, aí veio muita gente nova, mas nunca nós perdemos esse tipo esse entusiasmo e mantemos a qualidade desse atendimento. Então, o mérito disso aqui não tem dúvida nenhuma, tá?
Cada um escolhe onde quer morrer, evidentemente, isso é um direito da pessoa, mas o que nós acreditamos é que a pessoa, o jeito melhor, seja na sua casa mesmo, com a sua família, tem criança, cachorro, gato, tem o cheiro da sua família, ele come a comida que está habituada, tá? E, por enquanto, é isso. Então, obrigado. Agora a Milena vai prosseguir. Bom dia a todos. Gostaria de dizer que é um grande prazer fazer parte dessa mesa, fazer parte da equipe e fazer parte dessa instituição que tem aí, né, procurado e trabalhado para que a gente possa exercer os cuidados paliativos da melhor maneira possível, né? Eu gostaria, primeiramente, de finalizar essa parte, né, introdutória. Esse material do slide é um material que a equipe elaborou, pensando principalmente nos residentes do hospital, para que eles saibam, né, quando eles estão nos setores tanto de internação quanto passando no pronto-socorro, para que eles saibam como fazer a solicitação do acompanhamento dos pacientes pelo programa de assistência domiciliária. Então, eu acho que, para acrescentar o que o Dr. Cláudio, né, já comentou, seria falar sobre os critérios de elegibilidade, então, né, que seria residir na área de abrangência do PAD, que aparece aqui, né, nesse mapa, tá? Ter cuidador familiar, que vai receber essas orientações e será responsável pela interação com a equipe do PAD e vai se comprometer com as regras do programa, né? Então, aqui a gente reforça que cuidador pago, né, por mais que ele possa estar presente nas visitas, o nosso acesso, né, nosso contato é sempre com o cuidador familiar, porque a gente sabe que o cuidador pago, ele pode estar num dia, no outro já não estar, né, e aí toda aquela orientação é perdida, vamos dizer assim, né, então a gente, é uma coisa que a gente reforça bastante para os familiares, né. O paciente deve reunir condições clínicas para ser atendido no domicílio e ter impossibilidade de ser transportado ao ambulatório, ser usuário matriculado no hospital universitário e não receber acompanhamento de outras equipes de atenção domiciliar, como a estratégia de saúde da família, EMAD ou home care, para aqueles que contam com convênio, né, particular. E os atendimentos, eles vão ser realizados de acordo com a demanda de cada paciente. A primeira visita, ela é feita em equipe, os retornos, então, vão ter essa variação, então pode ser que tenha demanda semanal para a equipe de fisioterapia, para fono quinzenal, mensal, eventualmente semanal também. As visitas são agendadas previamente, são comunicadas por telefone pelas secretárias do serviço. Os cuidadores são orientados a comunicar ao PAD qualquer alteração clínica observada, para que o paciente venha minimamente ou não venha ao pronto-socorro, né? Então, assim, a equipe tem realmente um cuidado bastante grande no sentido de tentar dar conta das demandas sem que o paciente precise vir. A gente deixa claro para o familiar, né, para as equipes médicas, para as equipes de saúde, do hospital, que não são realizados atendimentos de emergência e, como o Dr. Cláudio já havia comentado, não temos serviço de ambulância ou de transporte, né, do hospital para trazer os pacientes para cá. Essa é a solicitação de inclusão. Então, as enfermarias e o pronto-socorro têm essa solicitação, tem esse impresso, né, na qual o médico responsável deve preencher todos os campos que constam aí no formulário.
e solicitar que o familiar responsável compareça na sala do PAD, que fica aqui no 2º andar, para entregar a solicitação, e, tendo caso de dúvida, a gente deixa aí os ramais, né, do PAD disponíveis. Uma vez entregue a solicitação, a equipe do PAD vai analisar se preenche de fato os critérios, e então a primeira visita, ela é agendada para realmente a gente poder confirmar, né, as condições do paciente, as condições do domicílio, como o Dr. Cláudio comentou, e se de fato, né, ele preenche os critérios, se não tem o Dr. Cláudio e a equipe de enfermagem sempre checa, né, se o paciente, com o próprio familiar que é entrevistado, e também na rede, se o paciente realmente não é acompanhado por outro serviço, né, e então dá início o acompanhamento pelo PAD. E agora eu gostaria de falar um pouquinho mais especificamente, né, sobre a fonoaudiologia nos cuidados paliativos na atenção domiciliar. O que muda no domicílio, né, na verdade, é a atuação, né, o que a gente tem de atuação na área da fonoaudiologia. O que muda no domicílio, e que eu acho que muda positivamente, é que no domicílio a gente consegue, acredito eu, que colocar os desejos do paciente mais em prática, né, pelo fato de ele estar no ambiente dele, com a família ao redor, com quem está acostumado a realizar os cuidados. Então, se a gente for falar no caso da alimentação por via oral, né, quem faz prepara essa alimentação, né, com que o paciente está habituado, a gente já está ali no domicílio, né, então, assim, eu acho que realizar esses cuidados no domicílio, na área de fonoaudiologia, é um privilégio, né? Acho que a gente consegue oferecer um cuidado melhor do que quando o paciente está na internação. Falando inicialmente sobre uma questão mais voltada para a deglutição, né? Se nós pensarmos na nutrição e na hidratação, mais do que o aspecto fisiológico, né, de estar nutrido, de estar hidratado, tem um aspecto social e cultural muito fortes na nossa cultura, né? Quando vai comemorar, seja aniversário, seja conquistas, né? A gente sempre combina de comer ou beber alguma coisa, então isso está muito arraigado à nossa cultura. E tem também a questão das preferências pessoais. E quando a gente fala, né, no paciente em cuidados paliativos, especialmente aqueles em fase final de vida, esse assunto ele se torna ainda mais importante. E ele vem à tona na maioria dos casos, principalmente quando aí em estágio terminal. Ele geralmente é mais difícil para os familiares do que propriamente para os pacientes, que muitas vezes já estão numa fase de inapetência ou de um grande desconforto, de muita náusea, de vômitos, né? Ou de já nem entender mais que precisa, né, do alimento, de já não reconhecer os alimentos, não entender aquilo como necessário para a manutenção da vida, né? E pode ser razão de bastante conflito, porque o familiar, né, tem aquele cuidado de como assim, como eu não vou alimentar, como eu não vou hidratar, como eu não vou medicar, né? Então tem bastante conflito relacionado aí a essa parte. E o que a gente encontra, pensando então quando o paciente já está em fase final de vida? A diminuição no apetite, recusa alimentar, a recusa da ingestão de líquidos, a disfagia, que é a de deglutição, né? Que ela pode acontecer de uma maneira mais leve ou mais grave, para líquidos ou para outras consistências, né? Não é 8 ou 80, por isso que o profissional fonoaudiólogo vai fazer a devida avaliação, né? O que é mais seguro.
A gente observa muitas vezes o risco de aspiração, que é a passagem do alimento, do líquido, das secreções, da saliva, abaixo do nível das pregas vocais. E muitas vezes a gente observa também a impossibilidade de se alimentar de forma independente. E o nosso papel é buscar minimizar os sinais de disfagia, buscando aumentar o conforto e a satisfação do paciente em se alimentar, modificar essa atuação, esse plano terapêutico conforme as condições do paciente vão mudando, buscar adequar as consistências de acordo com a tolerância dele, e o objetivo, na verdade, mais do que reduzir o risco de aspiração, que é uma coisa que a gente fica muito focado nisso, mas mais que isso, é tentar garantir o conforto e o suporte, né, para o paciente, e se conseguir calhar de deixar também confortável, né, para os familiares, para os cuidadores, melhor ainda. A gente tem que considerar que os sinais e os sintomas da disfagia, qual tipo de dieta que ele costumava receber, em quais períodos ele fica alerta, ele se mantém alerta e como é esse alerta, quais são as preferências do paciente para se alimentar por via oral, se ele consegue comunicar desejos especiais relacionados à ingestão oral, se a ingestão oral vai ser para puro prazer alimentar, então a gente não vai se preocupar com a quantidade, né, se o alimento é só doce, se vai ingerir hidratação ou não por via oral. Então, assim, como é que a gente pode, de fato, trabalhar isso com o máximo de qualidade? Se puder ser com segurança também, melhor, mas principalmente com qualidade. E discutir as possíveis intervenções com toda a equipe e considerar os desejos do paciente, dos seus familiares, com relação às preferências, às questões culturais e com foco aí na qualidade de vida. Alguns exemplos de intervenção que a gente encontra na literatura e que a gente realiza, né, na prática, orientar a oferta de gelo triturado para diminuição da sensação de sede, a oferta de alimentos e líquidos que sejam da preferência do paciente, e o fracionamento, né, dessa oferta. Então, várias vezes ao dia, em menor volume, para que ele não se canse, para que ele não entre em desconforto respiratório, para que ele não faça, né, não tenha um evento mais sério aí no sentido de incoordenar a respiração e deglutição, e com isso você ter aí uma aspiração mais importante, né, mais franca, pensando no que vai levar para ele de desconforto, né, não o aspirar ou não aspirar em si. Discutir com a equipe médica a indicação de medicação com efeito anticolinérgico, então as medidas xerostômicas, né, que a gente comenta. Orientar medidas de segurança durante a oferta da alimentação, sempre que isso for pertinente, e reforçar aos familiares que a diminuição do apetite é esperada. Tem que ter um trabalho de toda a equipe com o familiar com relação a isso, né? A angústia dos familiares em não nutrir ou não hidratar, ou realizar isso em menor volume do que ele entende o necessário. Essa é uma coisa que demanda um cuidado, acho que cuidado, escuta, empatia, enfim, uma série de coisas além daquilo que nos compete, né, enquanto cada um na sua área, vamos dizer assim, né. E quando a dieta por via oral ela não é segura, ou não existe aceitação VO, ou é uma aceitação VO muito baixa, sempre vem o questionamento, né, se passa, né, se é realizado, se é passada uma via alternativa de alimentação, hidratação ou não. A gente pode falar tanto das sondas, né, da sonda nasogástrica, nasointeral, ou a gastrostomia.
E eu me baseei nesse artigo, que já está um pouco mais antigo, aí de 2006, mas acho que ele embasa bastante aquilo que a gente quer passar, né? Se a gente for pensar nas diretrizes com relação à decisão do paciente, quando ele é capaz, né, considerado capaz, a decisão dele deve nos guiar, né, com relação a essa decisão, essa tomada de decisão. Quando incapaz, mas com manifestação prévia com relação às preferências, então essas preferências já mencionadas devem ser levadas não só em consideração, como executadas, né? E quando incapaz e sem manifestação dessas preferências, a gente vai fazer, então, uma avaliação das vantagens e das desvantagens, que, na verdade, eu acho que acaba cabendo para todas as situações, né? Mas aqui nesse artigo ele fala mais para aqueles que seriam os incapazes. Quais as possíveis vantagens de uma via alternativa? Manutenção ou melhora do estado nutricional, prevenção de úlceras por pressão, a prevenção da própria broncopneumonia aspirativa e um aumento na sobrevida. E as possíveis desvantagens? Aumento da dor, do desconforto, restrição mecânica, muitas vezes, ou restrição medicamentosa para que o paciente não retire a gastrostomia, ou não fique retirando a sonda, né, tendo que ficar vai e volta do pronto-socorro para passar sonda. Aspiração, uma vez que a gente não tem, pensando na sonda nasoenteral, a gente não tem o total fechamento dos esfíncteres esofágicos, tanto superior quanto inferior, então você pode ter um refluxo, né, dessa dieta, e com isso, aquilo que você está tentando evitar, né, você ainda fazer com que aconteça, que é a aspiração. Diarreia, muitas vezes, dependendo de como é ou realizada a dieta, ou como ela é infundida, enfim. Infecções, né, então uma sinusite, ou uma infecção quando é feita a gastrostomia, né, no local ali da gastrostomia, um deslocamento do dispositivo, prolongamento da vida, né, se isso for entendido como algo negativo naquele caso em específico, e uma piora da qualidade de vida. E nesse artigo de 2004, eles fizeram esse gráfico, né, no sentido de nortear uma ferramenta de tomada de decisão nesses casos de final de vida, né, quando o paciente se encontra em fase final de vida. E quando o paciente ele ainda tem um alto nível de funcionalidade e um quadro estável, a gente entende que esse paciente vai ter um bom prognóstico e, com isso, ele vai se beneficiar da intervenção, que, no caso, é a passagem de uma via alternativa. Quando ele tem um baixo nível de funcionalidade e uma instabilidade clínica, um quadro já crítico, que a gente entende como um quadro já de uma fase final de vida, ele não vai ter benefício dessa intervenção invasiva, que no artigo até aparece como intervenção agressiva. Eu é que dei uma amenizada. E quando o nível de funcionalidade ele é previamente comprometido, mas ele está estável do ponto de vista aí do quadro clínico, muitas vezes a gente se encontra numa situação em que o benefício ou não da intervenção, ele não é claro. E aí, nesses casos, a gente pode propor um período de tratamento, talvez fazer uma tentativa, passar inicialmente uma via alternativa e ver como é que a coisa vai caminhar, e em equipe, juntamente com o paciente, se ele tiver condições de se manifestar a respeito e com os familiares, de repente, num dado momento, falar, olha, as coisas estão caminhando para um outro lado, isso já não está trazendo um benefício, está atrapalhando a qualidade de vida, está precisando ficar restrito, né, não está sendo uma coisa positiva, vamos fazer a retirada.
tá? Isso também é possível. E eu deixei esse acróstico em inglês mesmo, porque senão não ia funcionar, né? Não ia dar certo, mas no sentido de todo mundo trabalhar de comum acordo, né? Equipe, paciente, familiares, tudo com foco, né, no paciente, com muito respeito à família e aos cuidadores, e acho que o que complementa o common sense aí, né, no sentido de todo mundo buscar falar a mesma língua, né? E agora eu só gostaria de passar para falar um pouquinho sobre a parte de comunicação, né? O fonoaudiólogo vai atuar tanto na questão da deglutição quanto da comunicação nos cuidados paliativos. Então, pensando aí na comunicação, né, quando a gente já tem alterações de linguagem, alterações cognitivas, ou pensando nos pacientes neurológicos, né, em cuidados paliativos, em fase final de vida, a gente pode encontrar alterações motoras da fala, que a gente chama de disartria, ou alteração pneumofonoarticulatória, né, que não tem necessariamente relação com o quadro neurológico, mas vai trazer uma dificuldade em realizar a expressão oral, né, por dificuldade na fala. Muitas vezes a gente pode encontrar prejuízo da memória, nas habilidades de julgamento, de resolução de problemas, dificuldade de compreensão e prejuízo na habilidade de acesso lexical, né, que seria conseguir lembrar das palavras conforme eu vou me expressando. O que os pacientes em cuidados paliativos querem comunicar? Dor, desconforto, emoções, sintomas, conversar sobre questões da família, da casa, muitas vezes questões até financeiras, né, de organização, enfim. E necessidades físicas, posicionamento, né, físicas, fisiológicas de posicionamento. E a avaliação, né, nesses casos, ela vai ter o foco na função. Então, mais do que avaliar habilidades específicas, se nomeia, se repete, se lê, se escreve, mas de uma maneira mais global, entender como ele consegue se comunicar, principalmente com aqueles com os quais ele tem contato diariamente, né? Então, no caso dos pacientes que a gente está mencionando, vão ser mais os familiares, os cuidadores, a equipe, né? E na avaliação a gente tenta, então, identificar quais seriam as estratégias compensatórias possíveis quando a expressão oral, né, ela já não é mais possível, né, seja por questões de prejuízo neurológico ou não. E como estratégias, a gente tem a identificação da forma de comunicação mais próxima, né, num dado momento, e tentar antecipar com a piora do quadro, né, outras maneiras já de comunicação. A gente sabe que ela é facilitada quando os familiares e os cuidadores entendem o tipo de alteração que o paciente apresenta, então cabe a nós dizer, olha, é um quadro de afasia, ou olha, ele não consegue se comunicar porque tem uma questão de memória muito importante, ou olha, ele não consegue se comunicar porque a fala, a parte motora da fala está muito alterada. Então, eu acho que deixando claro, né, para os cuidadores, para os familiares, o que está alterado, talvez fique até mais fácil de eles nos ajudarem no sentido de estratégias que no dia a dia têm funcionado. Um paciente com síndrome do cativeiro que a gente acompanhou por muito tempo, foi interessante, assim, várias sessões a terapeuta ocupacional e eu fomos para tentar pensar num quadro de comunicação alternativa e aumentativa, enfim. E no final das contas, era ele e a esposa, única cuidadora, vamos dizer assim, né, no final das contas, e
aquilo para eles, a gente foi vendo que não fazia o menor sentido, porque ele estava traqueostomizado, já não tinha, além da traqueostomia, não tinha condições de verbalizar mesmo, mas se ele estivesse sentindo fome, ele olhava para o equipo, ela já sabia que era hora de pôr a dieta. Se ele quisesse ver TV, ele olhava para a TV, ela já sabia que era isso. E, no final das contas, conversando com ela, né, na verdade com a esposa, isso parecia ser o suficiente para aquele ambiente, para aquela situação. E muitas vezes ele não precisava nem fazer nada, ela já sabia, né, de tanto que ela estava ali 24 e mais 24 e muitas 24 horas, né, nos cuidados com ele. Então, foi um aprendizado e tanto, de tentar aprimorar o que de fato vai ser funcional, né, naquele domicílio, naquele contexto, para aquele paciente, para aquela família. Ainda com relação às estratégias, ajudar os familiares e cuidadores a compreenderem que o desejo do paciente muitas vezes vai em se comunicar, ou não vai reduzir o desejo, mas ele vai ter cada vez menos condição, né, de fazer isso, e que cada vez mais vai ser o conforto que vai ter que ser privilegiado, né, priorizado, vamos dizer assim. Ajudar a compreender que eles serão os geradores de tópicos, então muitas vezes a intenção comunicativa não vai partir do paciente, ele não consegue fazer isso, então que o cuidador, o familiar, que vai precisar trazer isso para o dia a dia, orientar os cuidadores a reconhecerem que nem sempre eles vão ser compreendidos, porque pode ter uma alteração de compreensão por parte do paciente, e orientar o uso de reminiscências para facilitação da interação comunicativa, então revivendo experiências agradáveis, conquistas, eventos felizes, a partir de fotografias, objetos pessoais, vídeos e músicas. Isso tem sido bastante trabalhado na área de linguagem, na fonoaudiologia, principalmente nos quadros demenciais. E aqui também tem um acróstico para finalizar, que é para dizer que a comunicação ela pode vir de várias maneiras, né? Não precisa ser obrigatoriamente verbalmente. Da gente tentar antecipar as necessidades de comunicação do nosso paciente, tentar orientar como a família, os cuidadores podem fazer isso. A questão das reminiscências, o quanto isso pode ser positivo, né, na comunicação, e deixar claro para os familiares, para os cuidadores, que a gente deve esperar aí um declínio nas habilidades conforme a fase final de vida vai se apresentando. Obrigada. Tem espaço. Bom, vou segurar. Boa tarde. Então, eu sou fisioterapeuta na equipe do PAD desde 2013. Eu agradeço o convite para participar. E falar de fisioterapia na atenção domiciliar, eu sempre coloco essa imagem, para ter uma ideia, o que traz para vocês, assim, pensar nessa imagem? Que bom, né? Porque se for muito novo, mas é um clássico, né? Todo mundo sabe a história do ET que queria voltar para casa. E o que a gente vê nos pacientes internados é isso. Por mais difícil que esteja a condição, muitos querem voltar para casa, mas, como o Dr. Cláudio falou, precisa de uma condição, né, de cuidado, uma condição social, pessoas e equipamentos, né? Então, o papel da equipe é ajudar. Então, dentro da internação, o fisioterapeuta quer tirar do leito, né? O principal dentro da internação é potencializar a função desse paciente para ele poder ir para casa, de preferência, sem precisar do PAD. Mas muitos estão numa fase avançada da doença e vão precisar do atendimento no domicílio. Então, dentro da equipe, o fisioterapeuta vai atuar de forma integrada, como todos já falaram, tem algumas características que são próprias de qualquer profissional, né?
ter uma escutar mais do que falar, conseguir entender a necessidade da família e integrar as avaliações. Assim, até falando, passam alunos dentro do PAGE, né, a residente está aqui, alunos de especialização, que muitas vezes fazer fisioterapia é fácil. O difícil é orientar a família a fazer algumas coisas, porque nós precisamos coordenar essa expectativa. Às vezes a família quer a fisioterapia para fazer o paciente andar, mas ele está numa fase, ou teve um AVC tão extenso, que a gente vai, na verdade, ensinar na verdade, ajudar a lidar com a perda da função. Como a doutora Carla falou de manhã, né, o luto não é só a morte, a função morre também, morre aquela pessoa que era independente, e a equipe toda tem que ajudar nessa parte, e muitas vezes a gente escuta, não está andando porque não tem fisioterapia. A fisioterapia é só uma vez por semana, não está ajudando, mas nem sempre é isso que está faltando, né? É uma fase que é diferente de... E quando a família tem condições de contratar um fisioterapeuta particular, ou a fisioterapia do PAD não... nós damos alta mesmo, ótimo quando tem essa condição, mas dentro do SUS, todos trabalham, mesmo em outras equipes de atenção domiciliar, a ideia é trabalhar com orientação que a família, que os cuidadores possam reproduzir. Uma coisa que é importante é lembrar dos princípios dos cuidados paliativos. Então, a fisioterapia, para paciente que está numa fase avançada da doença, vai ter que priorizar o conforto e qual é a necessidade daquele paciente e daquela família. Então, não é porque eu quero que o paciente ganhe músculo, não é o ego do fisioterapeuta que entra no... Não é para gerar número de atendimentos, não é para isso que vai o fisioterapeuta, é para entrar em algum desses princípios, que eu acho que os principais, os mais importantes em que a gente pode atuar é aliviar a dor e os sintomas estressantes, oferecer um sistema de suporte para auxiliar esse paciente a viver tão ativamente quanto possível, que não é fisicamente ativo, mas ter condição de tomar decisão, se possível, até sua morte. Muitos pacientes perdem a cognição, né? Dependendo da doença, é isso que a principal função perdida é a cognição, e fica tudo a cargo da família. Então, nosso trabalho também vai ser ajudar essa família a cuidar desse paciente. Então, como é que eu pego para tirar como eu pego no paciente sem machucar? Muitos têm medo de mexer. O paciente teve um AVE, ficou plégico, e vai ter que alguém mexer para não ficar com deformidade, para conseguir fazer a higiene adequada. E muitas pessoas têm medo de fazer isso. Isso não é exclusivo da fisioterapia. A gente pode orientar a mobilização passiva, a gente pode orientar. A fisioterapeuta vai adequar de acordo com a evolução, né? Tem algumas técnicas que são exclusivas, mas tem outras que, né, podem e devem ser passadas para os cuidadores, para os alunos, né, que também passam conosco, e entre a equipe. Inclusive, nossa técnica de enfermagem já chamou a atenção de uma fisioterapeuta especializando quando ela viu uma postura ruim, porque isso faz parte do trabalho também, avaliar como está sendo feito a ergonomia, né, do cuidador, e usar o que tiver na casa para facilitar a mobilidade. O importante é saber o que faz a pessoa, o que dá vontade nela, o que te move, né? Qual é a vontade desse paciente, para poder ele gastar energia no que vai dar prazer para ele, como a Milena falou sobre alimentação, vale o mesmo para o movimento. Então, nós avaliamos tanto a capacidade física quanto o grau de dependência, que às vezes não está muito relacionado com a capacidade motora. Às vezes o paciente tem capacidade, mas a família acaba fazendo porque é mais fácil fazer do que esperar o tempo do paciente. E também quem está mais ativo, é melhor ficar sentadinho, porque se ele levantar, ele pode cair. Para ele andar, ele tem que ter alguém do lado. Então, isso também tem que ser considerado, né? Como facilitar, dando segurança para não ter uma piora para o paciente e para a família. E a função respiratória é outra área que a fisioterapia pode atuar, vendo os sinais de desconforto, e principalmente quando
agora tem poucos pacientes traqueostomizados indo para o PAD, acho que adulto não tem nenhum hoje em dia, né? Mas alguns foram com... Teve um ano que teve, acho que 4 pacientes com ela, que foram com ventilação mecânica, né? E alguns pacientes traqueostomizados, mas que evoluem depois com melhora, que nós podemos desmamar também e até decanular. Então, o importante é saber como era esse paciente antes de vir para o PAD e quais são as expectativas da família. Porque se o paciente já estava acamado, por exemplo, de manhã, que o caso foi de um DPLC que passou no PS, se aquele paciente que chegou lá no PS melhorou e vai para casa, é diferente de um paciente que chegou no PS com um AVE, estava andando, teve um AVE, e aí fizeram tudo, porque era um caso agudo, fez tráqueo para ele poder sair da UTI e ele vai ter que ir para casa. Então, pensar qual é o baque dessa família e o que vai precisar de ajuda. Aqui é só uma escala que acho que quem faz cuidado paliativo está cansado de saber. Ela foi feita para pacientes com câncer, então ela faz sentido paciente que fica sentado ou deitado, que tem um PPS de 50, quando essa escala foi desenvolvida, 50% desses pacientes tinham uma sobrevida de 6 meses. Então, isso indica dá uma suspeita assim, de quanto o paciente está grave ou não. Então, quando ele para de andar, conforme ele vai ficando mais próximo do óbito, ele vai parando de andar, ele vai parar de comer, vai ficar mais confuso. Dependendo da doença, lógico que isso é reversível, né? E dependendo da doença, como a Milena citou, o paciente que teve a síndrome do cativeiro, ele ficou totalmente acamado, totalmente dependente, recebendo dieta por gastro, só se comunicava com o olhar, mas viveu 15 anos porque era uma doença cardiovascular, né? Então, ele estava com um PPS de 20, acho. Nem considera, porque a ingestão é por boca, né? Não considera ali via alternativa. Mas, para a gente pensar se, na avaliação, o fisioterapeuta observou condições de tirar esse paciente da cama, tem que tirar, às vezes a única condição dele sair de casa é vir para uma consulta, então é importante que ele tenha um atendimento fora de casa até para ter esse estímulo. Agora, se já está numa fase avançada da doença, que ele tem risco de queda, ele está muito desnutrido, fazer alguma movimentação até oferece risco de fratura e piora, né? Então, tem que avaliar bem qual é o risco e o benefício dos atendimentos. Aqui é mais uma figura que quem está em cuidado paliativo está cansado de ver. Quem respondeu o questionário viu também que o cuidado paliativo não é uma porteira que abre aqui, parei de tratar e vou fazer cuidado paliativo. É mais aquela linha inclinada. E para a fisioterapia, eu penso que, em geral, nós estamos bem no começo também. Quando mais se pode fazer procedimentos para dar qualidade de vida. Mas, no final de vida, nas últimas horas, nos últimos dias, muitas vezes, a demanda é muito maior de médico e enfermeiro, né? E o fisioterapeuta age mais com a parte humana, não a parte técnica da fisio em si. E aí, agora eu vou passar para a enfermeira Terezinha, que vai explicar um pouco mais, principalmente do... Então, eu agradeço muito a estar fazendo parte da equipe do PAD, né? Então, eu acho que, assim, por mais que você saiba, você não sabe nada ainda, né? Você sempre está aprendendo com a equipe, com a família, com os amigos, seja lá quem for, é um aprendizado a vida inteira. E o PAD tem um subprograma, que um deles é o PROAF, que é o Programa de Atendimento aos Familiares Enlutados. Ele faz segmento através das visitas e procura, né, tirar sentimentos de culpa por deficiência nos cuidados, que a família sempre alega, né, que
preocupada, será que eu estou fazendo direito ou não, né? Então, tudo isso, a família sempre demonstra essa insegurança. Então, a equipe está preparada para poder atender nessas situações e sempre tentando retirar a culpa, né, que seja por deficiência nos cuidados, sempre reconhecendo o esforço e o trabalho realizado pela família. É um trabalho muito difícil, porém, a família merece todo o nosso apoio e eles conseguem, até o final, conseguir cuidar daquele ente querido. Pode passar. Então, o PROAF desenvolve assistência integral, desde o preparo da aceitação, da terminalidade, até as fases do luto. Os objetivos é fazer com que o luto se desenvolva de maneira natural, prevenir luto patológico, retirar energia emocional e reinvesti-la em outras atividades. Tentar retirar a culpa dos familiares, encaminhar a equipe de saúde mental do PAD, se necessário. Não, o próximo, luto, o outro. Para frente. Não. É o 3, aquele... Então, sobre o luto, nós temos algumas curiosidades. Próximo. Ué, cadê o outro? Não. Essa questão, vocês perceberam que o luto, as pessoas usam preto, né? Que antigamente morria-se no velório, não tinha velório, o velório era em casa. Hoje já está mais... aliás, o tipo de moradia, apartamento, então não comporta mais essa situação de velar em casa. Aí tem essas pessoas que, dependendo da familiaridade da pessoa, fica um ano, vários meses, anos, mantendo esse luto. Próximo. E aí uma curiosidade, né? A Síria e a Armênia, o azul celeste, né, que é comum. O Japão é paz, por conta da guerra, né? E o branco significa, então, através de muito sofrimento, então o branco seria a paz. O Egito amarelo, Tailândia violeta, Etiópia marrom e África vermelho. Próximo. O luto é a sensação de perda irreversível. No momento da crise, utiliza-se dos próprios recursos para lidar com a situação de crise. Deve-se trabalhar o processo de luto, pois é um processo ativo. Se não trabalhado, aí o luto torna-se patológico e se cronifica por diferentes motivos, inclusive pela culpa. Espero que isso... pode ir. Então, qual é o que seria luto, além da morte, né? Seria algum membro, alguns amigos que faleceram também, os amigos entram em processo de luto, questão da saúde, né? Também, quando descobre que tem uma doença, né, incurável, que seja, também é luto. O emprego, a perda do emprego, por exemplo, isso é um problema também sério, né? A morte do animal de estimação, também. A separação de casamento ou namoro, parentes, né? E a reprovação, né? No caso, seria a prova, né? Seria... Espera aí. Prova, mudança de uma cidade para outra, mudança para outro país, então o luto realmente ele continua nesse patamar.
O doutor Cláudio falou da equipe multiprofissional da assistência domiciliária, mas, assim, o nosso trabalho é conhecer as expressões emocionais e comportamentais, diferenciar luto natural com luto complicado, diagnosticar fatores de risco, cuidar adequadamente do cuidador, saber lidar com o luto dos profissionais de saúde. Aí, segundo Elizabeth, né, Kübler-Ross, né, que na época ela, não só ela, né, mas 5 estágios do luto, que seria a negação, e é importante necessária para dar um tempo no primeiro impacto, e aí suaviza saber que a morte está próxima e é inevitável. Segundo, raiva, outros vão permanecer vivos e ele vai morrer. Aí, o que acontece? Deus, né? Que Deus é o culpado. A barganha. Aí ele quer uma cura ou mais tempo de vida. A depressão. Análise da vida, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, os erros, né? Aí ele fica quieto, não quer ele quer afastar das pessoas. Próximo. E a aceitação. Aí são sentimentos, né, que promovem o quê? A felicidade ou não, mas essa aceitação dá aquela sensação de paz. Próximo. E os estágios, né, desses 5 estágios de luto, os estágios podem ocorrer todos juntos ou separadamente, e não necessariamente deve-se passar por todas as fases. Agora, o luto não deve ser encarado por uma coisa feia, ou que deve ser evitado. Exemplo, persuadir, né, estimular a pessoa para falar assim, tem que ser forte, né, não pode chorar, porque a pessoa não gostaria de vê-lo chorando. Então, essa palavra é muito comum para as pessoas, né, ouvir isso, né, então é muito triste. Então, chorar faz bem, né, então, acho que visitar também toda essa situação que vocês estão vendo, que pode estar acontecendo, tá, e respeitar. Depois eu vou dar os exemplos, tá? Fatores de risco para o luto patológico. Quanto é enlutado? Ser jovem, ter autoestima, ter muitas perdas anteriores. Aí, quanto à relação? Cônjuge, pais, mãe, filhos. Quanto ao tipo de morte, inesperada ou prematura, após longa doença e morte violenta. E a questão da ausência de rede de suporte social. Próximo. Aí, visita pós-óbito é diagnosticar possíveis riscos para desenvolvimento do luto patológico, esclarecer dúvidas, ouvir e participar no momento que estão vivendo. Próximo. Visita pós-óbito. A primeira visita domiciliária de luto é realizada 1 semana após a morte do paciente, e conforme a necessidade dos familiares, são realizadas as visitas subsequentes. Em relação à visita pós-óbito, no PAD já realiza isso já de longa data, desde 2000, desde que se criou o PAD, né? E aí, a partir de 2009, que a gente conseguiu colocar no banco de dados, aí a gente tem dado mais concreto em relação ao mortes que o doutor Cláudio falou, e em relação ao número de visitas também, né, 1, 2 visitas. Geralmente, uma visita é quando a família, quando a equipe, né,
Tem todo esse preparo, desde que o paciente chega na casa, e aí acaba criando um vínculo, e tudo isso vai preparando a família para que existe essa fase terminal, né, que a gente tenta trabalhar muito esse lado para evitar o luto complicado, tá? Próximo. Esse daqui, morrer sozinho, no caso solitário, né, num ambiente que seja hospitalar, seja em uma instituição, né, é muito triste vê-lo nessa situação. Então, o PAD, nós temos um exemplo, por exemplo, de um paciente que ele foi solteiro, nunca teve contato com os familiares, sempre viveu assim longe da família. A hora que ele precisou do tratamento médico, ele veio para a casa da irmã, e a irmã teve que acolher, mas no início foi muito difícil essa aceitação da irmã. E ele, por outro lado, não queria vir ao hospital, porque ele já sabia que já estava na fase final, porque ele era metástase óssea, né? A primária era renal, rim, tá? E nessa história toda, o nosso trabalho assim foi bem árduo para poder satisfazer o desejo do paciente, por outro lado, tentar conversar com a irmã, o marido, né, os familiares. E esses familiares, o marido dela, por exemplo, não se dava bem com uma pessoa que ele gostaria de ver, que era a pendência dele, né, antes de morrer. Aí, no final, veio de Guarulhos, o cunhado saiu de casa para ele poder conversar com esse paciente. E com isso, a irmã foi entendendo, né, que realmente não é trazer para o hospital que vai resolver o problema dele. Primeiro, só de locomoção era muita dor. Então, ele acabou falecendo no hospital, e tivemos uma oportunidade de toda a conversa que nós tivemos em relação às pendências, ele queria o padre, né? Aí o padre foi lá e justamente, né, eu estava lá junto com o médico e acabamos participando da bênção, né, da reza dele, junto com a família toda. Então, assim, esse foi um caso de sucesso, né, de ter morrido do lado da família. Então, não chegou a vir para o hospital, porque era o desejo, assim, ele pedia pelo amor de Deus, né, e a irmã, não, eu não quero, eu tenho medo, eu vou levar para o hospital, né. Aí, depois de muita conversa, conseguimos fazer que ele morresse em casa. Inclusive, foi uma tarde, que nós tínhamos feito a visita, voltamos, aí falou que faleceu. Aí o médico, naquela época, era do turno da tarde, então ele foi lá atestar o óbito no domicílio. Então, esse realmente foi um caso, né, que um aprendizado também. Aí tem um outro caso também, uma paciente com ela, essa paciente, o marido só voltava de final de semana, trabalhava fora de São Paulo, e ela estava com múltiplas lesões por pressão, veio para a gente. Quem era responsável por essa paciente, que a assumiu, era a irmã dela. E tinha um filho único, né, que ele trabalhava, nunca chegamos a vê-lo. Aí, no final, com a piora do quadro, a gente acabou conversando com o filho, e, no final, ele acabou morrendo no braço do filho, no colo, né? Porque ele pegou a mãe, e o último suspiro foi com ele, né? Então, isso foi também uma coisa muito bonita, né? De poder estar a mãe, né, do lado. Claro que o marido não estava, mas pelo menos o filho acabou dando esse suporte para a mãe. Próximo. Então, assim, esse é um trabalho que a gente faz, né, que nós prezamos muito a importância, né, da companhia,
Conversamos muito com as famílias de estar do lado do paciente, né, segurar na mão, porque o paciente não gosta de morrer sozinho, tá? O medo deles é morrer sozinho. Então, a família senta do lado, segura na mão, conversa, fala no ouvido, que na maioria das... O ouvido, ele está escutando, a paciente está escutando, então vai falando, tirando, né, que ela vai ficar bem, tudo isso, e toda essa conversa, a família acaba conseguindo fazer com o paciente, e logo a seguir o paciente falece. Próximo. E aí, assim, olha a importância os familiares, né, o quanto valorizar, né, essa pessoa, né, no final da vida, estar com os familiares. E aconteceu recente, um paciente que era renal crônico, fazia diálise, mas ele não tinha condições mais de ir para fazer hemodiálise. Aí, o que acontece? Porque não tinha condições, e a própria família viu, não tenho condições de levar, porque a acessibilidade da casa era péssima, e ele era obeso. Então, para carregá-lo até a rua, eram 4 a 5 pessoas para colocá-lo no carro, né? Era atende, tá? Que ele já estava com esse serviço. Aí chegou um ponto que não dava, então foi negociado que era para fazer diálise uma vez, só para tirar o desconforto, para poder poder ele estar, né, estar bem, com uma qualidade de vida um pouco melhor. E aí, o que acontece? A família realmente não... Acabou que, né, falando das dificuldades por toda essa situação, só que aí, conversando, o doutor Cláudio esteve lá, conversando até onde o paciente sabia do doutor Cláudio mais a equipe, né? Aí esteve lá, conversou com a filha, porque naquele dia o paciente estava totalmente confuso, e ele era um paciente lúcido, né? Só que naquele dia não tinha condições de conversar. Então, o doutor Cláudio conversou com a filha, falou, né, que era importante que ele soubesse de toda a situação, né? E aí a filha ouviu e conversou com o paciente, quando ele voltou à normalidade. Aí ele recusou terminantemente. Eu falei, eu não saio daqui da cama, eu vou ficar aqui. Eu quero morrer aqui. E nesse trabalho todo, o que acontece? As visitas começaram a aparecer, né, conforme o desejo da família, do paciente, e chegou uma criança que é parente. Acho que a criança tinha 8 anos ali. 8 anos. Ela falou assim, ele vai virar um anjo. E logo a seguir ele faleceu. O anjo virou anjo mesmo. E a filha agradeceu muito por essa oportunidade de ter satisfeito o desejo do pai, de ter tido essa oportunidade de conversar com ele, para ele poder partir sem culpa, né, nesse sentido, tá? Aí tem mais um caso, desculpa falar mais, de uma pessoa que ela tinha NEL com metástase, estava internada, porque já era paciente. Dali, se não me engano, foi a doutora Ingrid que trouxe no ambulatório, a irmã falou que não tinha mais condições de vir para o HU, para o ambulatório, então que precisaria precisaria acompanhamento. Aí nós aceitamos, e com a piora do quadro, a família também procurava outro serviço, né, por conta das medicações que Pérola Baiton oferece, tudo, e quando chegou no finalmente, que ela já estava para morrer, ela pediu, eu não quero morrer aqui, eu quero morrer em casa. Aí a médica deixou toda a medicação prescrita, e ela conseguiu ficar alguns dias em casa com a família. E aí aconteceu, então, o óbito justamente no dia que o doutor Cláudio estava. Aí a equipe foi lá, atestou o óbito,
E, assim, é de hábito, doutor Cláudio, né? Não só o doutor Cláudio, mas a equipe, quando vai, fazer uma oração antes de sair da casa. Então, eu já presenciei várias vezes o doutor Cláudio fazer isso, e eu aprendi com ele. E aí, encontrei recente, ela na lanchonete, porque eu trouxe a irmã no médico. E essa irmã que é a outra, que cuidou, ajudou a cuidar, que naquele dia estava triste, porque foi cremada e que a cinza chegou. Então, ficou triste, mas aí eu falei, mas e aí, vocês vão fazer o quê agora? Vai ficar em casa um pouquinho, depois nós vamos levar no sítio para o pé de... Falou um pé lá de fruta, né? Que eles vão colocar a pedido dela, tá? Aí a família, no fim, ela lembrou dessa postura do Dr. Cláudio, pediu para agradecer muito. Ela disse que não vai esquecer nunca essa postura, tá? Então, foi isso que aconteceu. Tem muitos outros exemplos, mas é muita coisa. Próximo. Então, local de óbito do paciente. Esse aqui. Em relação ao domicílio, foram 62%, né? 62, não, desculpe. Esse o doutor Cláudio já falou, desculpa. Aí, em relação à visita a luto, do ano de 2009 a 21, isso aí? Aí foi feito apenas uma visita, sendo de 359 famílias enlutadas que receberam visita, 31 famílias que fizeram uma visita só. E 31 famílias receberam mais que uma visita. Aí continua o acompanhamento do psiquiatra, né? Então, essa visita a luto, depois de ter revisto tudo, porque foi que 2020 e 2021 nós não tivemos essa visita por conta da pandemia. Então, o que nós fechamos? De 2010 a 2019, só para ter uma noção, né, de quantos por cento aconteceu da visita a luto no domicílio, que são 46%. Do PSHU, aquilo que o doutor Cláudio falou, porque a maioria traz aqui para atestar o óbito, então deve ter uns 15%, como ele falou. Aí, na internação HU, né, que foram 22%, e então, outros, no caso, 39%. 29%, desculpa que eu não estou enxergando. Aqui, já estou encerrando, tá? Se ao paciente é suficiente uma palavra, não ofereça discursos. Só se lhe for necessário um gesto, esqueça-se das palavras. Se ele só lhe pedir um olhar, omita o gesto. E se ele lhe basta o silêncio, feche os seus olhos e reze com ele e por ele. É do padre Martim Puerto, da Argentina. Esse é o da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. A dor do luto é proporcional à intensidade do amor vivido na relação que foi rompida pela morte, mas também é por meio desse amor que conseguiremos nos reconstruir. Encerrado. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer bastante a palestra, foi muito rica, trouxe um pouquinho aí, né, da atuação da equipe, que eu tenho certeza que é muito mais coisa, eles tiveram que escolher algumas coisas para trazer, mas foram pontos muito importantes. Eu acho que a gente pode abrir alguns minutinhos para dúvidas, para alguma discussão. Também quem quiser, quem tiver online, né, pelo chat, pode se colocar também. É só para repassar aqui. Então, primeiro foi o Dr. Cláudio, depois a fonoaudióloga Milena, a fisioterapeuta Silvana e a enfermeira Terezinha. Só para deixar registrado. Mas obrigado, Dr. Maurício.
Se ninguém tiver uma pergunta, eu já queria fazer uma pergunta aqui, uma provocação também, que é essa questão de como lidar com o estresse do cuidador. Porque eu acho que, assim, é uma das coisas mais difíceis para quando a gente fala dos doentes crônicos. Porque uma coisa, quando a gente está falando do cuidado paliativo ali mais da terminalidade, mais agudo, é uma coisa. Agora, quando esse cuidador, e muitas vezes a gente sabe na nossa cultura brasileira que acaba sobrando para a mulher, né? Tem 3 filhos, mas uma mulher vai sobrar para ela. E muitas vezes, por mais que tenha às vezes vários filhos, sobra para um. Ou um que cuida e o outro que leva, às vezes, e é sempre interessante, vou falar até a visão do pronto-socorro, porque o que traz, muitas vezes, não é o que cuida. Aí o que traz não sabe dizer nada. Eu falo, não, por favor, traz porque a gente não tem as informações, né? Então a gente vê que isso é uma coisa muito presente. Eu vou falar até do meu olhar de cuidadora, talvez, né? Minha avó, ela tinha doença de Parkinson, acho que foi um dos motivos de eu ser médica hoje, então ela viveu 25 anos, e talvez é um dos motivos de eu ser paliativista também, a gente não sabe, né? O que o nosso inconsciente faz. E era muito difícil, né? Eram 6 filhos que a gente se revezava. Assim, eu era neta, mas participei muito disso. E era muito difícil. O mês que a gente ainda não era a situação ideal, ela se revezava nas casas, mas foi a situação que a minha família conseguiu encontrar. E mesmo assim era muito difícil. Porque um mês que ela ficava lá, a gente não fazia nada, era só para ela. Agora imagina nessa situação do cuidador crônico, que é um cuidador só. Então, como assim a gente, como equipe, né, consegue ajudar, né, essas pessoas? É muito difícil, né? Então, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho aí o que a gente consegue fazer em relação ao cuidador. É difícil mesmo, viu? Mas eu acho que a primeira coisa, você precisa, quem está cuidando, a equipe, pelo menos reconhecer isso, viu? Muitas vezes a gente vai ver o paciente e tal e não reconhece o esforço que o cuidador faz. Geralmente é um esforço que às vezes concentra muito numa pessoa, que eu acho uma injustiça terrível, terrível, porque normalmente essa pessoa que é submetida a esse tipo de estresse e os outros filhos que não participam diretamente, vamos dizer, não tem esse estresse. Às vezes ajuda só financeiramente, às vezes nem financeiramente, e fica longe. E uma coisa que a gente vê sempre é que quem fica longe sempre é mais benquisto pelo cuidado. O que está sendo cuidado gosta mais dos filhos que aparecem de vez em quando. Porque quem está ali no dia a dia fica nervoso, às vezes você perde a paciência, você é grosso, tem uma série de coisas que são perfeitamente compreensíveis. E eu acho que a equipe tem que ver isso bem. Além do que, o que eu digo que é injusto demais é porque você, no dia a dia, é uma pessoa humana, não consegue manter aquela postura e fica bravo e às vezes você é grosso com a pessoa. E isso, posteriormente, vai afetar você. Você começa a ficar com remorso, depois que a pessoa morre, você está com remorso. Você que foi o sujeito que mais se dedicou, é o sujeito que mais sai prejudicado de tudo. É uma injustiça total isso. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a pessoa precisa... Quem está vendo de fora tem que entender isso. Agora, é uma complicação total isso aí. O cansaço psíquico, emocional do cuidador é uma coisa terrível. O que você tem que fazer? O que a gente procura fazer? Primeiro é muita conversa. Às vezes você entra com medicamento mesmo. Então tem o Fábio, que é o psiquiatra do hospital, que ajuda bastante a gente nesse aspecto. E o outro, que é o apoio efetivo. Você tem que procurar a rede de apoio da comunidade. Muitas vezes, a Terezinha tem muita experiência nisso. São reuniões familiares. Chama todo mundo. A gente faz reunião familiar. O negócio tá desse jeito, desse jeito. E mostra um pouco desse... Ninguém vê isso, viu? Ainda mais a família não vê mesmo, né? Os outros que não participam tanto, muitas vezes só vai para reclamar, né? Não levou no médico. Então, uma coisa que existe, por exemplo, que eu vi, que eu achei muito legal no servidor, o servidor tem condições, o servidor estadual, ele internava o doente para dar um descanso para a família. Eles tinham lá uns hospitais de longa permanência, de referência, sei lá,
nós não temos nem como pensar nisso. Nem como pensar. Nem o doente que está precisando a gente consegue internar. Então, olha, é uma tristeza, é uma dureza. Eu acho que a vida de cuidador não é mole, viu? Você quer falar alguma coisa, Terezinha? Realmente eu concordo, e a nossa luta realmente é trabalhar com esses cuidadores. É difícil, é estar do lado, mostrar que a gente está do lado delas e que qualquer coisa liga para o PAD, tem o atendimento telefônico, tem a equipe, então qualquer problema, está cansada, desabafa, então tem toda essa questão que a gente dá essas opções para a família poder estar procurando, né, ajuda com a gente, que nem paciente gravíssimo, por exemplo, que sábado e domingo não funciona o PAD. E o desespero da família, o que é? E esse gera um estresse, já da sexta-feira já começa a estressar. Como que eu vou fazer se acontecer alguma coisa? Então, na sexta, é importante que você ligue para a família para ver como que o paciente está. Claro que se fez visita de manhã, eu não vou fazer isso à tarde. Mas, à tarde, para esses mais que precisa, então eu estou ligando para eles aguentarem até segunda-feira, porque você frisa, né, que é morte iminente, uma gravidade que não tem jeito, chama o SAMU. Essa opção é dada sempre. Porém, eles precisam de um carinho, de um ombro amigo, né, para ouvir e que você está do lado deles, né, para poder estar na segunda-feira. Eu falei, olha, liga às 7 horas da manhã, que já a equipe está aqui. Qualquer problema, liga, porque trazer para o hospital, realmente, isso é complicado, tirá-lo de casa. Então, aí a família consegue monitorar esse cuidado, porque a gente já sabe os casos, né? Então, sabendo os casos, a gente sabe que vai dar para aguentar até segunda-feira, né? Então, tudo isso é uma conversa, que é esse vínculo, né, que você acaba criando com a família, né, para poder estar ajudando. Realmente, suporte, né, tem muitos cuidadores que têm acompanhamento com o doutor Fábio. Hoje, o doutor Fábio, a gente tira esses cuidadores para vir até aqui na consulta. Ele atende de quarta-feira de manhã, 7h30 da manhã, um caso só, porque 8 horas ele tem que ir para o ambulatório. Aí, quinta-feira, ele atende 2 casos. Então, tira a família de casa para vir no consultório, no PAD, e faz uma visita uma vez por semana, de segunda-feira. Então, é assim, é uma ajuda, né? E para deixar a família ver, porque realmente o doutor Fábio, ele é novo, ele é no PAD, mas ele já entrou na nossa rotina, os pacientes estão adorando ele, né? Então, o importante é isso, né? De poder dar esse suporte. Só lembrar também que a Ana Paula TO tem uma participação também pequena, né? Ela não é exclusiva do PAD, mas ela também tem uma visão do cuidador. E uma atividade que tinha antes da pandemia era o encontro de cuidadores. Bem no começo era 2 vezes por ano, depois passou pelo menos no fim do ano até esse encontro, que às vezes vizinhos se encontravam, como eles estavam cuidando dos pacientes, não sabiam que um era vizinho do outro, e depois do encontro acabavam conseguindo se ajudar também. E uma coisa importante nesse encontro de cuidadores a maior frequência agora são das pessoas que faleceram. Aí a cuidadora aparece e aí acaba dando força para esses que estão com os pacientes cuidando, né? Aí vê que a situação, né, é uma ajudar a outra. Aí elas trocam o telefone, uma liga para a outra, né? Isso vai fazendo com que dê esse suporte também, porque eles tiveram essa experiência. Então, nada melhor do que eles. Então, esse encontro de cuidadores é muito importante. Essa conversa entre eles é uma oportunidade, né? E, assim, são lembranças muito boas da nossa parte também. Espero que ano que vem a pandemia acabe com o problema da... Eu só queria falar só mais uma coisa. Eu acho assim, quando você tem um doente em casa, o que a gente sempre incentiva, e o que eu acho ideal, é quem está emocionalmente envolvido, os parentes, não participarem diretamente do cuidado.
Então, se tiver condições, contrata um cuidador, você supervisiona e você mantém o teu contato social com o seu parente. Porque o fazer é muito desgastante. E aí a pessoa vai sofrer, porque depois é 100%. Você sempre guarda alguma coisa. Podia ter feito isso, podia ter... Você fica meio com remorso. Para mim é 100%. A função fundamental dessa visita de luto é você procurar tirar a culpa do cuidador. Falar, rapaz, que isso, a gente viu você cuidando, meu, você cuidou bem pra caramba. Às vezes não cuidou nada, né? Mas você cuidou bem, rapaz, não, você tem que fazer isso. Então, quem tem condições, contrata alguém, terceiriza essa parte, fica só com a parte mais ou menos. Então, junta toda a família, é o que a gente sempre faz. Assim, vocês faz vaquinha aí para pagar um cuidador, porque senão quem está lá não aguenta. É importante, né, essa questão que o cuidado paliativo, reforçando, ele não é só para o paciente, né, ele é para a família também. Então, acho que nessa fala ficou muito importante para a gente entender isso, né, até o cuidado psiquiátrico com esse cuidador. E apesar dessa questão do cuidador contratado ser interessante, a gente sabe que muitas vezes não é a realidade da população que a gente atende. Porque um cuidador contratado é caro, né? É caro. E outra coisa, se é alguém confiável também. Porque a gente sabe que, infelizmente, tem cuidadores que maltratam, às vezes, o idoso, né? O doente. Então, assim, é uma condição bastante complexa, e eu acho que esse olhar da equipe, só isso, né, que vocês falaram, olhar, né? A gente ter esse olhar diferenciado e saber, olha, eu sei que está pesado, essa escuta ativa, ter uma linha de telefones ali para tirar uma dúvida, para ouvir essa angústia, isso é muito importante. Eu tenho certeza que isso faz muita diferença no cuidado, né? Ter essa oportunidade. Mais alguma pergunta? O Maurício levantou a mão agora. Pode falar, Maurício. A semelhança da manhã, onde o ideal é você ter diretivas antecipadas no ambulatório, quando você tem um doente na enfermaria e que vai ter que ser cuidado por alguém, o ideal é você alinhavar, já tentar começar a falar, olha, um belo dia a solteirona cuidadora vai ter que ir no dentista, e ela tem que ir no dentista para cuidar do dente, e vai ter que ter outra pessoa para ficar com o doente. Então, o ideal seria você tentar alinhavar isso, claro, se possível na família, se não com amigos, se não com a comunidade da igreja, enfim. Mas é uma coisa que a gente tem que ter em mente, realmente, antes da pessoa sair do hospital, né? Isso deve ser uma preocupação. E é uma triste comparação que eu faço. Muitas vezes eu falo para quem está cuidando, para o cuidador familiar, que o trabalho dele é limpar carvão, enxugar gelo e varrer a praia. Só isso. Eu vou falar um caso de um cuidador. Foram 4 anos com a gente, né? A filha, ela, com a morte do pai, ela acabou, quer dizer, está ajudando uma amiga na necessidade a ajudar a cuidar. Por quê? Ela falou comigo, falou assim, olha, Terezinha, eu aprendi muito com vocês. O meu conhecimento realmente foi muito bom. E a minha amiga está precisando de ajuda, e é pessoa idosa, então eu estou dando uma mãozinha, sem custo nenhum, né? Porque é amizade. Então, eles são agentes multiplicadores também, né? Então, isso está sendo muito positivo para nós também. Olha, foi muito interessante, já estamos aí com quase 2 horas de Então. palestra, passou rápido, então acho que a gente... Quer tirar uma dúvida? Eu vou deixar para a última, então, pergunta, gente, só para a gente... Vou passar aqui o microfone para você. Há um ano e pouco atrás, precisei com um amigo, com o Padre. Não deu tempo de fazer visita domiciliar, porque foi rápido. E quando imaginei, seria rápido mesmo.
mas eu tive toda a assistência, o que eu poderia fazer, o que não poderia fazer. O doutor Cláudio orientou, a Terezinha, e ele foi a óbito, uma véspera de feriado, 17h30, mais ou menos. A única coisa que foi traumatizante, que eu achei muito difícil, mesmo para mim sendo profissional da saúde, foi trazer o corpo para o HU para dar o atestado de óbito. Foi muito difícil, porque foi uma coisa, parece, o momento da morte não foi tanto, porque toda a família estava presente, estava tudo, mas na hora de trazer que foi difícil. Então, essa eu acho que é uma coisa que precisava, para ser menos dolorida. Vou deixar o Dr. Cláudio comentar isso também, ele até falou um pouquinho no começo, mas isso é uma coisa que precisava ser governamental, né? Porque assim, o HU ele faz, acho que, até muito nesse sentido. E até me colocando no ponto de vista, vamos supor, da médica que está ali no pronto-socorro, que nunca prestei assistência para aquele doente, mas que eu vejo, né, como até o Dr. Cláudio comentou, e falo, não, faz todo sentido, eu vou fazer esse atestado. Na maioria dos serviços isso não vai acontecer. Então, aqui, eu acho que assim, foi uma solução encontrada, que óbvio que não é ideal, mas se a gente for pensar, tirando a situação aí do HU, é muito pior, né? Então, o que a gente precisaria, e eu estou me intrometendo, vou deixar o Dr. Cláudio falar, é uma coisa governamental, é uma ação de cima, né? E até na pandemia também trazendo, que começou a morrer muita gente também em casa, com medo de vir no hospital, logo no começo a gente vivenciou isso, e aí o SAMU falou assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, aí não podia ir para SVO, foi uma situação de um total caos, né, que a gente viu a fragilidade do nosso sistema. Então, eu sempre falo, morrer em casa no Brasil é muito difícil. Isso aqui que o PAD consegue proporcionar, gente, é uma coisa que em pouquíssimos locais a gente tem. Isso acho que é uma coisa muito importante de ressaltar, mas vou deixar você falar, Cláudio. Não, eu acho assim, eu acho que você tem razão, mas, sei lá, tem que tentar melhorar isso aí, mas é difícil, porque cada serviço público de assistência domiciliar, eu tenho conversado com muita gente, eu sempre pergunto, como é que faz o atestado de óbito? Cada um resolve de um jeitinho diferente, viu? Mas nenhum é ideal, isso eu posso te dizer. Principalmente serviço público, porque não tem como a gente ir no horário, fora do horário. Então, eu concordo com você, tanto que quando a gente orienta esse negócio de trazer e tal, eu sempre coloco como opção realmente fazer o trâmite preconizado, que é ir na delegacia, fazer isso. Tem gente que prefere, viu? Eu já vi gente que às vezes acha que, mesmo do ponto de vista legal, eu prefiro fazer desse jeito. Não tem problema nenhum. Mas a gente coloca... eu acho pior. Eu acho mais difícil. Não tem dúvida nenhuma. A Terezinha pode dizer muito melhor, porque ela vai lá depois do óbito e invariavelmente a família descreve tudo, como foi o enterro, tudo. E o que pega mais, acho que que a Terezinha constata, é quando o SVO vem retirar o corpo. E nós, no Brasil, a gente tem uma cultura de não ter muito respeito com o corpo do paciente. Isso não estou criticando nem nada, mas isso é coisa geral, a gente pode perceber, a gente mesmo, a forma como nós agimos, quando tem o paciente morto, ninguém dá muita bola para a família, mas a família vê o jeito que é tratado, como faz, isso aí é um negócio mortal, viu? A pessoa precisa ter esta experiência para se sensibilizar. Eu sempre fui do jeito que é culturalmente o brasileiro. Você não tinha muito respeito. Até você viver. Aí você fala, nossa, você tem que aprender desse jeito mesmo. Tem que ter respeito mesmo. E a gente não tem. Mas não é porque a gente é ruim, não, viu? Porque a gente aprende desse jeito, todo mundo age dessa forma. Tem um filme que eu sempre falo para os alunos, chama A Partida. É um filme de 2008,
ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, que mostra como que é tratado o corpo no Japão. E aí vocês vão ver a diferença. E o pior é que o filme, não é que o filme está mentindo, não. A Terezinha, eu, fomos lá, é daquele jeito que eles fazem. É um respeito até desproporcional, mas eu acho que tem que ser daquele jeito. Porque é terrível esse negócio. Então, você tem razão, mas não é duro, né? Acho que vamos encerrar, só por conta do adiantado da hora, mas a gente ficaria até mais tempo conversando. Como eu falei de manhã também, a gente teve que encerrar, mas a gente nem vê o tempo passar, né? Mas eu acho que isso só reforça, né, esse trabalho, e também depois esse material ele vai ficar gravado, e eu acho que o HU, né, ele tem esse papel, né, gente, também de multiplicar essa informação, não só aqui dentro, mas como para outros serviços, e para mim, assim, eu sempre digo, o PAD é uma coisa de sucesso, né, é uma coisa que eu não tenho dúvida do sucesso, e acho que é uma coisa que tomara que a gente consiga daqui a um tempo mais recursos humanos para ampliar, porque acho que isso, né, não é só no PAD, todo lugar do HU, todo mundo sabe disso, mas que é um trabalho assim que a gente conseguir ampliar, ter mais profissionais, né, mais profissionais exclusivos também, fono, físico, quanta diferença poderia fazer, né? Então, queria mais uma vez deixar o agradecimento a todos. Quem está no presencial, não esqueça de assinar a lista, para quem não assinou ainda, e lembrando que a palestra da noite hoje será exclusivamente online, então esperamos aí vocês também. Obrigada.